É possível só duas pessoas destruírem um clube por completo? E eu digo que sim, isso quase aconteceu. Com duas pessoas meio invisíveis, talvez você não conheça, por aparecerem pouco na mídia e por basicamente nunca irem ao estádio do clube. Eu tô falando de Joe e Avram Glazers. Provavelmente se você não torce pro Manchester United, você não vai conhecer eles, até porque são basicamente homens invisíveis, mas eles são os donos do clube. E eu diria que basicamente tudo que vem acontecendo de ruim com esse clube desde que o Alex Ferguson saiu e até antes, acaba caindo na mesma espiral, na mesma culpa, que é essa diretoria entre aspas, que os Glazers montaram. Essa gestão quase omissa foi basicamente o que resultou na queda do Manchester United mundial. E eu sei que vai ter muito canalzinho aí postando vários e vários vídeos falando qual o real problema do Manchester United, que é o técnico, que é o jogador preguiçoso, ou que é alguma contratação errada. Fato é, as coisas não são binárias. E não, o problema do Manchester United principal não é o técnico. Assim como não foi o Solskjaer ou o Mourinho ou Van Gaal e até o Moyes, se você der uma colher de chá, o real problema sempre tá por quem controla, por quem apoia ou deveria apoiar as contratações e o projeto de cada treinador. Então acalme-se. Sente-se aqui, que eu vou contar a história de dois caras muito malvados. Tudo começou em 2003, quando os Glazers se tornaram acionistas minoritários. Beleza, até aí já tinha uma certa indignação dos fãs, mas tudo aumentou um pouco mais em 2005, quando a aquisição majoritária veio. Aí já tinha muitos protestos contra a aquisição dos Glazers, inclusive tem essa foto bem engraçada, escrito RIP Manchester United, em 2005. Eu queria mostrar pra esses caras aí do passado uma foto do futuro. Eu tenho certeza que se você chegasse nesses caras e mostrasse uma foto do Manchester United em 2022-23, eu acho que eles infartariam. O jeito que os Glazers compraram o Manchester United foi um pouco engraçado, porque eles meio que compraram sem ter o dinheiro. Foi por via de vários empréstimos, e esses empréstimos eles foram pagos com o dinheiro que o clube gerava. Então, uma vez que eles eram donos do clube, eles tinham acesso a tudo que o clube gerava, e esse dinheiro servia para pagar os próprios empréstimos da própria compra que os Glazers fizeram do próprio clube. É tipo você pedir dinheiro do banco para comprar uma máquina de gerar dinheiro, e com a máquina de gerar dinheiro você vai pagando os empréstimos que você fez do banco. É um pouco bizarro. Mais bizarro ainda é pensar que durante os próximos 5 anos eles não pagaram os empréstimos. E os juros beiravam os 14, 15% mais ou menos. E eu juro que se alguém me contasse que isso era uma trollagem de torcedores do Liverpool falando vamos comprar o clube do Manchester United só pra zoar, só pra cagar com tudo, eu juro pra ti que eu acreditava. Em 2005 até 2013 não foi tempos ruins, na verdade foram tempos muito bons. Mérito dos Glazers? Não, até porque eles não fizeram muito. Como eu falei, eles sempre foram donos fantasmas, assim, é como se eles tivessem comprado o United só pra fazer dinheiro e deixou guardado no guarda-roupa, uma mineradora de Bitcoin ou sei lá o que. O trabalho do Alex Ferguson conseguiu se sustentar até 2013, e foi quando a coisa realmente começou a engrossar. Que o Alex Ferguson, ele já era basicamente um dos donos do clube, porque ele mandava na porra toda ali. Você meio que não precisava de uma gestão, você não precisava de diretor esportivo ou de presidente de clube, porque o Alex Ferguson meio que era tudo isso. Então o cara era muito foda mesmo. O problema foi quando ele saiu. É aquela hora que o estagiário é promovido pra júnior e tem que fazer o trabalho, só que ele não sabe porra nenhuma. E a dívida, claro, subindo infinitamente. Primeiro 1, depois 2 bilhões. Nossa, então os Glazers são ruins e o Manchester United tá fudido só porque tem dívida? Todo clube tem dívida. Só que não, esse é só um dos problemas. Claro, não é um pequeno problema. Como muito torcedor do Brasil gosta de pensar, não, isso não é um pequeno problema. Isso influencia diretamente todos os custos de infraestrutura, reforma de estádio, até coisas simples como restaurante ou um telhado quebrado em Old Trafford. Você ter dívidas prejudica muito o planejamento do clube, desde transferências até infraestrutura. Por isso que também muitas das coisas que o Cristiano Ronaldo falou naquela entrevista com o Piers Morgan, que é um pau no cu do caralho, mas só tô falando da entrevista em si, muitas das coisas que ele falou é verdade. O CT, ele não muda há muito tempo, desde quando o Cristiano Ronaldo era jovem, coincidentemente é 2005, e coincidentemente também é a época que os Glazers compraram o clube. Nossa, que coincidência, eu estou muito surpreso.
Acho que tem que tomar o meu remédio aqui de verdades que eu não consigo aceitar. Mas deve ser uma coincidência absurda mesmo. Academia, gramado, CT, estádio, tudo no Manchester United não evoluiu em quase 20 anos, enquanto os rivais só crescendo, reformando estádio, reformando CT. Mas deve ser uma baita coincidência mesmo, né? Deve ser culpa do Ten Hag mesmo. Esse Ten Hag filha da puta que fica dando 2 bilhões de dívidas pro clube. Isso é basicamente a parte financeira. Mas e a parte esportiva? Convenhamos, a parte financeira de um clube pode ser ruim, mas o clube pode ganhar títulos mesmo assim. E com o dinheiro dos títulos você vai meio que camuflando as suas dívidas e por aí vai. Bom, a primeira temporada do David Moyes, após a saída do Alex Ferguson, ele recebeu apenas uma contratação, Fellaini. Vale lembrar que ele tinha apenas um time idoso para trabalhar. Aí o jumento, o burro, o idiota vai olhar para essa foto e pensar: nossa, como você pode falar que esse time é ruim? Oh meu Deus, esse time é muito bom, ganharia todos os títulos possíveis. Não exatamente. Muitos jogadores aí já estavam com uma idade bem avançada, principalmente a zaga, e todo mundo bem sabe que um ano de diferença, quando você tem 32, 33 anos, faz muita diferença pro futebol. Só olhar o Casemiro de um ano pro outro, como ele regrediu de nível físico. Então sim, um ano pode fazer muita diferença para um time. Um contraponto pode você dizer que o Moyes acreditava nesse time e que estava satisfeito com o elenco e por isso não houve contratações? Mais ou menos. Na verdade, ele teve algumas sugestões, bem boas na verdade. Eu não vou lembrar o certo, mas entre 2014 e 15, entre Moyes e Van Gaal, a gente teve algumas sugestões como Fábregas, Kroos, Bale, Varane, Neymar, Sérgio Ramos. Claro, obviamente não tem como você contratar tudo isso na mesma janela. E obviamente não daria para contratar alguns desses jogadores, como Neymar, por exemplo, até o Sérgio Ramos. Mas uma contratação bem específica e muito bem acertada, como um Toni Kroos ou até um Fábregas, eu garanto que seria muito melhor que um Fellaini ali. Certo, apesar de tudo, 2014 foi um ano bem ruim para o Manchester United. Como eu disse, o mundo não é binário, futebol não é binário, então obviamente o David Moyes apresentou um futebol tático bem horroroso e culminou na demissão dele bem rápida, por sinal. O próximo que contrataram foi o Van Gaal. Ele também pediu vários jogadores, ele pediu basicamente isso, e recebeu um amontoado de merda. Foi isso que ele recebeu, um amontoado de cocô, pedacinhos bem fedorentos de merda. Foi isso que ele recebeu. E primeiro de tudo, a diretoria, ela não necessariamente precisa contratar todos os jogadores que o treinador pede, tá? E nem obedecer fielmente a ele. É por isso que existe uma equipe de futebol toda por trás, de olheiros, de diretor de futebol, para decidir quando o técnico acerta e quando o técnico erra, para falar qual contratação vai fazer ou não. E a própria diretoria tem que ter um olhar para ver oportunidades de mercado. E antes que você venha com papo, não, o United não contratou esses caras porque estava sem dinheiro ou porque queria fazer uma janela custo-benefício, entre aspas, porque o Martial foi contratado muito caro, bem caro, sem ter feito, bom, nada pra merecer, eu acho. E não venha com papo de não deu pra fazer essa contratação porque era muito caro, era mais barato contratar o Schneiderlin, que deve ser do mesmo nível do Kanté. Primeiramente, o Ander Herrera foi contratado por um preço superior do que o Chelsea pagou no Kanté. E sem contar a demora pra contratar, velho. Toda negociação se arrasta, os caras parecem que não sabem negociar, demora pra caramba. Aí uma negociação que deve durar 2 dias, dura 3 meses. Aí o cara não treina direito com a equipe porque a contratação demorou, ele demorou pra chegar no clube. Aí ele chega mal entrosado, aí não consegue se dar bem no time, aí tá tudo uma merda, tudo horrível, horroroso. Então, além de contratar errado, além de primeiramente... parece ter os ouvidos bem tampados, né, em relação aos pedidos do treinador, que não foram respeitados, nem com o Mourinho, nem com o Van Gaal e nem com o Moyes. Tem também o preço pago, que é absurdo, e os salários simplesmente inexplicáveis. Eu lembro de ter uma época que eu acho que o Martial ganhava o mesmo salário que o Salah, jogadores muito parecidos, né? E tudo isso vai se moldando numa bola gigante de merda e vai rodando e vai atropelando qualquer treinador que chega. Então os próximos treinadores, o Mourinho basicamente foi amassado, demolido por essa grande bola de merda. O Solskjaer também foi demolido, amassado por uma grande bola de merda que já tinha crescido e virado uma montanha. E o Ten Hag, então, ele também vai ser demolido por um planeta de merda, por uma galáxia de merda que se acumulou durante quase 20 anos de gestão de donos que não aparecem. Mas sim, deve ser tudo culpa do Ten Hag mesmo, eu devo estar enganado, sim. Agora eu vou ver a análise dos canais futebolísticos que não sabem nada. Sim, amigo. Sim, a culpa é do Ten Hag. Tome seu remedinho, tome. Sim, amigo. O Cristiano Ronaldo estava certo. Sim. Continue. Nossa, muito interessante seus pontos. Você realmente estudou a história do clube. Oh, meu Deus, eu estou impressionado.
Outro forte exemplo de como o dinheiro é mal gasto é que, de acordo com o valor que foi pago por exemplo, Casemiro e Mount, lembrando que os clubes normalmente pagam em parcelas anuais. Basicamente, quando você contrata um Casemiro e um Mount, você vai pagar anualmente o valor dele de transferência, né? Aquele recorte anual da transferência e do salário. Isso dá um valor, um certo valor anual lá, que é bem caro pro clube hoje em dia. Com um dinheiro anual a menos, daria para ter contratado Rice e Kane, jogadores bem melhores, lembrando, por um valor abaixo, né, que muitas das desculpas do porquê o United não contratou esses jogadores foi porque era 120 milhões, porque era 100 milhões a contratação, só que dividido anualmente, junto com o salário do jogador, isso daria mais barato para o clube anualmente do que se contratasse o Casemiro e o Mount, com salários ridiculamente altos. Então é só mais uma prova de que uma boa diretoria de futebol poderia ter evitado isso e tá numa situação muito melhor hoje em dia. E eu acho que todos os treinadores teriam tido sucesso se a gente tivesse donos decentes. Literalmente todos. Aí a gente pode discutir qual que teria mais sucesso e qual que teria menos sucesso. Eu acho que, por exemplo, o Mourinho teria ganhado muito mais títulos do que ganhou aqui. Até o Solskjaer, eu acho que ele teria uma carreira bem linda como treinador aqui, porque ele tem pontos a se melhorar, é claro, como treinador, mas ele era um cara com uma visão ofensiva bem interessante, mas a gente nunca vai descobrir isso, né? Isso fica cada vez mais óbvio, porque olha agora com o Jim Ratcliffe, todo mundo chorou, ai meu Deus, não, o Manchester United acabou, ele é um Glazer 2.0, vai tomar no cu, porra. Ficaram mamando a merda do Sheik lá, que nem dinheiro tinha pra comprar o clube, o cara quebrou um banco lá de sei lá o que, o cara é um fudido, ditador maldito, e tinha a maioria da torcida apoiando e chorando porque ele não comprou o clube. Olha o Jim Ratcliffe, ele já fez algumas coisas bem interessantes, como nomear gente competente para cargos importantes, como roubar aquele Omar Barrada. Eu sei lá, eu tô fingindo que eu conheço esse cara porque a princípio ele é muito foda, ele era do Manchester City, ele era meio que a cabeça do toda a parte futebolística do Manchester City, e os torcedores ficaram bem putos quando ele saiu, o que é um bom sinal, né? Essa pulada de cerca e essa persuasão que fizeram para trazer ele pro lado vermelho de Manchester, eu acho que vai trazer bons frutos, só pelo impacto que isso gerou na mídia e no mundo inteiro, né? E a porra do Jim Ratcliffe fez isso sem nem ter aprovado que ele é realmente o dono do clube pela Premier League. Ele ainda nem é realmente o dono do clube, e ele já fez muito mais coisas que a porra dos donos antigos que não fizeram nada de bom pro clube. Sério, eu acho que desde que foi aprovada a compra do Jim Ratcliffe de 25%, ele pisou mais vezes em Old Trafford do que os Glazers em 18 anos. Isso é tudo uma putaria mesmo, meu Deus, não dá. Bom, durante a gravação desse vídeo eu sofri graves danos psicológicos, envelheci 45 anos, mas estou bem agora. No momento que eu gravo esse vídeo, tá mais do que confirmada a compra de 25% do clube pelo Sir Jim Ratcliffe, esse mesmo ator do Harry Potter. O intuito desse vídeo aqui é mostrar que o problema do United não é o treinador, também não é os jogadores, né? Porque alguém tem que contratar os jogadores. Muita gente fala, não, esses técnicos aí que passaram são tudo bagres, tem que chegar um cara pra resolver. Não vai resolver. Tem que chamar o Nagelsmann, que ele vai resolver tudo, ele é um bom treinador. Ele vai chegar e ele ia se fuder igual. Ia ser demitido mais cedo que o Solskjaer. Um ano e meio ia ser demitido. 2 anos no máximo. Porque não tem estrutura. Ele não ia conseguir desenvolver o futebol dele com os jogadores que ele teria no Manchester United. Assim como todos os outros treinadores. E se o Ten Hag for demitido, vamos supor que ele esteja demitido no final dessa temporada, o que vai ser diferente? Vai ser mais um treinador que chegou, talvez num começo empolgante, não conseguiu contratar tudo o que queria, não conseguiu montar o seu estilo de jogo e acabou caindo em uma queda constante de desempenho, muito por conta que a estrutura ao seu redor não permitia que ele continuasse seu projeto. Ten Hag ia ser só mais um, ele não é diferente, ele não colabora mais e nem menos para a destruição do Manchester United. Assim como eu acho que o Nagelsmann não ia dar certo aqui, também acho que o Pep Guardiola, na verdade nenhum treinador ia dar certo aqui. Pep Guardiola ia acontecer a mesma coisa com ele. Ele não ia conseguir contratar os jogadores que ele queria, a estrutura ao redor dele ia dificultar muito que ele implementasse o seu estilo de jogo. Talvez ele tentasse implementar o seu estilo de jogo e fracassasse, porque não tem os jogadores certos. E isso ocasionaria em resultados ruins e uma demissão. Porque não é sobre só acertar o técnico, não é sobre só acertar em grandes contratações como o Bruno Fernandes ou o Sancho, Antony, que são jogadores promissores, mas também foram pagos preços astronomicamente exorbitantes. Tudo que a gente pede aqui é um conceito, é uma massa de bolo.
É algo... São paredes dessa casa chamada Manchester United que no momento não tem. A gente olhava para esse clube e não sabia o que ele queria seguir. Não sabe até hoje o que ele quer seguir, que jogadores que ele apoia, o tanto que essa diretoria apoia o treinador ou não. Tudo muito estranho. E é por isso que implodiu. O clube acabou de dentro para fora, basicamente. E você vê, ainda tem algumas semanas para ser confirmada a compra do Ratcliffe pela Premier League, deve demorar um pouquinho ainda, mas ele já nomeou diversas pessoas para o cargo, vice-presidente, diretor de futebol, scout da puta que o pariu. Eu não vou lembrar todos os nomes agora, nem todas as funções. Eu não entendo muito disso. Mas só pelo fato dele estar nomeando já e ser pessoas aparentemente capacitadas para o cargo, já mostra uma diferença absurda. E é a ausência disso que fez o Manchester United ser destruído. E com isso, voltando agora, pode ser um dos sinais, uma das luzes no fim do túnel para o Manchester United se reerguer. Não quer dizer que vai melhorar do dia para noite. Eu duvido muito, na verdade. Mas eu tô bem otimista só de não ter essa corja aí que era os Glazers tomando conta de tudo que envolvia futebol no clube. Eu já fico bem feliz. Eu posso estar sendo um pouco arrogante aqui, mas eu acho impossível o Manchester United não melhorar se for realmente confirmada todos esses nomes que o Ratcliffe quer colocar no clube, como na parte de futebol, de diretoria, e se esses profissionais realmente demonstrar ser os profissionais que eles eram em seus respectivos clubes. Vai ter cara do Nice, tem uma negociação envolvendo aquele cara do Newcastle lá. Eu não manjo muito não, mas tipo, eu só sei que ele era do Newcastle e o Newcastle fez boas contratações. Montou um bom time, muito melhor que o do Manchester United inclusive, né? Então já é um bom sinal. Então para concluir, sempre que você vê alguma goleada, algum desastre envolvendo o Manchester United, lembre que tudo isso foi em volta da era Glazer, 2005. 2023, tudo na conta deles. Até porque quem tem que ser cobrado é quem tá no topo da pirâmide. Quem ganha comissão com as negociações, quem ganha o dinheiro do clube, rouba o dinheiro do clube, roubava, né? E já já isso vai acabar. Amém. Veremos se o Manchester United melhora, veremos se o Ten Hag continua. Se o projeto for promissor, eu não vejo nenhum problema em demitir o Ten Hag no final da temporada, buscar um treinador que se encaixe mais com o estilo de jogo da Premier League. Não sei, mas eu tenho quase certeza que o Manchester United vai melhorar, pelo menos um pouco, e a longo prazo talvez melhore muito, que é o que a gente espera.